Em terceiro lugar, a alma renovada. Ou seja, se a sua alma se tornou corrupta pelo pecado, ela pode se restaurar em Deus. E nós vamos tratar quais são as fontes, o caminho, o viés para a alma se tornar pura e renovada. Hoje tem muita coisa, mas nós temos 3 textos. Eu quero dizer a você que está aqui, eu vou correr um pouco, porque é muito pesado hoje essa matéria que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. 3 textos. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Muito bem. Essa é a primeira passagem. Gênesis quanto? 1, 27 e 28. 27 e 28. Vamos começar só com 27. Para que 27. Isso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, em primeiro lugar, quando você lê esse versículo, começa aí o versículo. E criou... Pronto, bem. E criou. Esse verbo bará, ele está aqui relacionado com Deus. Ou seja, a criação do homem, à luz da Bíblia, ela já começa com uma dignidade. Porque a Bíblia não tem as bobagens da teoria evolucionista, nem as ideias bobas de um louco chamado, aquele rapazinho, Richard Dawkins, né? Também a Bíblia não tem. A Bíblia, ela começa mostrando a dignidade. Só para vocês terem uma ideia, por que a ciência não quer a Bíblia? Por que as universidades não querem a Bíblia? Porque ela ataca o pecado. Porque não há registro mais lindo para narrar a criação do homem do que a Bíblia. A Bíblia mostra que esse verbo bará, criar, e o verbo yatsá, formar com detalhes, veio de Deus. Então, quando Deus cria o homem, isso aqui já tem a dignidade. Porque olha a loucura da humanidade. A humanidade, ela começa com a ideia de que o homem é fruto de uma evolução de um símil, já diminuindo o homem, dizendo que você é um otário, dizendo que você é um macaco, dizendo que você é um produto de uma explosão, ou então que você é um produto natural. Essa é a ideia dos materialistas e dos evolucionistas, ateístas. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela começa dando dignidade para o homem. Quando a Bíblia diz que Deus o criou, soprou, aí a Bíblia mostra que esse homem, ele tem capacidade de se relacionar com Deus. É coisa linda, irmão, a Bíblia. E aqui você observa que Deus está mostrando aqui para nós, nesta passagem bíblica, um valor intrínseco do homem. Nós temos aqui, e a sua responsabilidade, o homem dentro da criação. E aqui você pode observar que esse homem, ele tem a imagem de Deus. Este selem que nós estamos pontuando aqui, conforme o próprio texto bíblico, aqui ele está mostrando para nós aspectos do caráter de Deus. O homem pensa, o homem cria, o homem escolhe, o homem decide. O homem na Bíblia não é um bestial, não é um otário, não é um ser que não tem capacidade de nada, não é um homem da caverna. Deus não fez homem da caverna. Deus fez um homem com a sua capacidade de pensar, raciocinar e escolher ser santo, ser verdadeiro. Deus dá dignidade ao homem. Ok? E aí nós temos, isso aqui reflete o caráter de Deus, racionalidade e moralidade. Verso 28. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui você tem um princípio bíblico e teológico, Deus se relacionando com o homem. Primeiro você vê ele criando, não é isso? Mas agora você vê ele se relacionando, e isso se prova pelo verbo abençoar. Não está aí? E os abençoou. Isso aqui mostra que Deus não quer que o homem viva na desgraça. Deus não quer que o homem viva na miséria. Deus os abençoou, ou seja, Deus potencializa o homem para nesta terra ele ser o quê? Bênção. O que torna o ser humano, veja bem, Deus deu a terra para todos, Deus deu a vida para todos, Deus deu inteligência para todos, e Ele ainda
abençoa. Deus abençoou o ambiente onde eles estavam. Deus abençoou a própria potência deles. Deus abençoou a relação sexual. Gênesis 2:24. Tudo está o quê? Tudo abençoado. Aí o homem sai do padrão de Deus, sai da Bíblia e entra na maldição. Deus nunca mandou maldição. Deus mandou bênção. Então, escute bem uma coisa. Quando nós atentamos para esse texto bíblico, Deus abençoou o primeiro casal. E aqui você tem uma dimensão relacional que traz uma responsabilidade sagrada. Porque quando Deus diz, multiplicai e enchei a terra. Deus abençoou a multiplicação na espécie dos insetos, dos animais marinhos. Mas Ele abençoou também a relação entre ele e o ser humano, e a relação entre o ser humano e o seu meio ambiental. Porque, lê aí Jó, lá no capítulo 5, tem uma parte lá que diz que até com as feras do campo você tem paz. Ou seja, Deus abençoou o relacionamento até com a natureza. Não é isso? Até com a natureza. Isso aqui é importante. Porque no livro de Jó, está bem aí, eu vou... Jó, no capítulo 5, já está aí no capítulo 5? Então veja bem, vou aqui mostrar aqui para os irmãos. 23. Vamos lá. 23. Isso. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Até, isso aqui lá em Gênesis, Deus abençoou, a cobra fazia medo para Adão, o leão fazia medo para Adão, mas quando pecou a natureza em tudo foi inclusive a morte de Cristo, ela tem dimensão da redenção humana, mas dimensão da redenção cosmológica. A Bíblia diz em Romanos 8 que até a natureza geme. Eu já falei aqui dos 3 gemidos: o gemido do homem, o gemido do espírito e o gemido da natureza. Mas aí quando Jesus Cristo vem, a morte dele atinge também a natureza. Pronto. Aí nós vamos ter o processo redentivo que vai acontecer em Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Eis que eu faço novos céus e nova terra. Então aqui você tem a dimensão da redenção humana e a redenção cosmológica. E por que isso, pastor Zéu? Porque lá no Éden, Deus abençoou e queria que o homem vivesse em paz. E aí, queridos irmãos, observem bem, nós temos aqui o meio que o homem deveria se relacionar com o ambiente. Quando você vê um ser humano estragar o ambiente, ele não liga para nada do ambiente. Esse ser humano, ele não tem bondade para nada. Nós não temos aquela ideologia de uma ecologia como os marxistas têm. Nós sabemos que cuidar da terra, da natureza, do nosso ambiente, do nosso habitat é nossa responsabilidade. Para o nosso bem. E só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz: dominem. Aqui você tem a liderança sobre a criação. E como era que o homem ia fazer isso? Com respeito, com cuidado e com todo o temor de Deus. Então, Gênesis, ele trata aqui sobre essa teologia da criação na interação do homem com a própria natureza. Bora lá. Agora é Gênesis 2. Gênesis 2. Bora. 15 e 17. Nós estamos só nos textos bíblicos para fazer a exegese. Vamos lá. Gênesis 2, 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós temos... Aí você leu os dois, não foi? É só o 15. Só o 15. Isso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. E tomou Deus, pôs o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para o lavrar e o guardar. Agora veja bem, aqui nós temos o papel do homem na criação. Pronto. No primeiro nós vemos um relacionamento com Deus, não é isso? Deus criando. Deus criando. No segundo, nós vemos o relacionamento de Deus com o homem. Agora, nesse terceiro texto aqui, nesse versículo, nós temos o papel do homem na criação. Mas o mais interessante,